TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Nesta produção, ou seja, na produção desse vídeo, eu gostaria de cumprimentar a todos com uma boa tarde. E aos queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta paz repouse sobre todos nós. Nesta oportunidade, eu irei falar de fé, oração e jejum. É a mensagem que eu desejo transmitir através deste vídeo. Falando de fé, não poderíamos deixar de falar a respeito dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros que foram verdadeiros heróis da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê e que se esperam. Portanto, Abraão, pela fé, deixou a sua terra, deixou a sua parentela e veio para uma terra que o Senhor havia lhe mostrado, trazendo com ele alguns familiares e ali podendo demonstrar verdadeiramente um homem chamado por Deus e que tornou-se o pai da fé. Isaac, Jacó e muitos outros. Eu gostaria de considerar a fé como sendo realmente a força, ou seja, a tônica que movem o homem cristão. A fé, como disse o Senhor Jesus, remove montanha. E nós podemos observar, dentro desses princípios da fé, que os próprios discípulos, achando um pouco enfraquecidos na fé, pediu ao Senhor que o ensinasse a orar. E ele ensinou a orar. Ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quase todos os seres humanos conhecem esta oração ensinada pelo Senhor Jesus. E não foi só a oração dominical, mas muitas outras orações Jesus ensinou e fez orações ao Pai de uma maneira bastante clara, sucinta, e até em uma delas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, a oração, a fé promove a oração traz a comunhão com o Senhor. Então, nesta oração, nós podemos observar que o próprio Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e a tua. Oração remove montanhas. Ele disse que se tivéssemos fé, e dentro do princípio da fé, a oração, nós poderíamos superar todas as dificuldades. E assim se faz necessário que nós, cristãos, exerçamos a nossa fé e tenhamos uma vida de oração. E com respeito ao jejum, os discípulos do Senhor, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, em uma determinada vez, que por certo estavam decepcionados, e disseram-lhe: porque nós não podemos expulsar, ou seja, expulsar o demônio daquela criança. E Jesus lhes disse: por causa da vossa
pouca fé. Muita fé, muita oração, muita solução de problemas e dificuldades e, em grande escala, as possibilidades de superar, de atingir os objetivos. E então, quando eles perguntam por que não podemos expulsá-lo, o Senhor Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. A fé, pelo que disse o Senhor, ela tem tamanho. Existe uma fé literal, uma fé natural e uma fé espiritual que ultrapassa todas as barreiras e remove também as montanhas, por causa da vossa pouca fé. Por isso os discípulos também não só lhe pediu que ensinasse a orar, mas disse: Senhor, aumenta a nossa fé, porque se fazia necessário que a fé fosse exercitada de uma maneira mais apropriadora. Aumenta-nos a fé. Disseram então os apóstolos, os discípulos do Senhor, desta maneira que acabamos de expressar: acrescenta-nos a fé. Como proceder para que a fé seja acrescentada? Aqui nós podemos ver um pedido dos apóstolos que aumentasse-lhes a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Nós sabemos que a semente de mostarda é uma das pequenas coisas que existe nesse nosso universo. Direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar. Quando existe fé, e esta fé torna-se uma fé bíblica, uma fé operante, não é simplesmente uma fé natural, uma fé que entramos num avião em São Paulo e sabendo que aquele profissional na área da aviação vai conduzir aquela aeronave e nos vai trazer ao Rio de Janeiro. Isso é uma fé inteiramente natural. A fé para proceder esses acontecimentos que disse o Senhor precisa de ser uma fé operante, uma fé que passe pela palavra do Senhor. E nada vos será impossível se realmente tiverdes fé. Direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Quer dizer, uma árvore teria que obedecer à determinação, à voz do homem de fé, e ela se locomoveria e se plantaria no mar. De uma maneira bastante expressiva, né? As coisas acontecem quando realmente a fé é operada no Senhor e esta fé adquirida pela palavra. E ela vos obedecerá. Mas estas castas de demônios não são expulsas com coisa alguma, a não ser com oração, fé, oração e jejum. Disse a princípio que falaria de fé, oração e jejum. Se faz necessário o jejum, nós podemos observar que o Senhor, mesmo depois de ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado por aquela grande quantidade de dias, e ali ele jejuava. E porque ele jejuava, o tentador disse-lhe: mande que essas pedras transforme em pão.
E ele deu-lhe uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu gostaria que você entendesse na tarde desse dia que neste vídeo eu estou expressando para você fé que vem através do conhecimento da palavra e fé que vem da própria boca de Deus pela palavra, que é a nossa bússola, ou seja, o instrumento que nos conduz ao Senhor. Então, quanto à oração e quanto ao jejum, o jejum se faz necessário para a nossa comunhão com Deus, uma conjunção maior com o Senhor. Se faz necessário porque, através do jejum, nós temos uma comunhão maior com o Senhor. E as ciladas, as tentações, as armadilhas do inimigo de Deus, que não pode ser amigo do homem, elas acontecem de maneiras diversas e inesperadas. Por isso diz o Senhor que se faz necessário o jejum para que tenhamos uma comunhão maior com o Senhor. E se quisermos vencer todas as tribulações, todas as tentações, todas as ciladas do maligno, como venceu Jesus, não só deu aquela resposta que não viveria do pão natural, mas que sim da palavra que vem da boca do Senhor. E ali também o tentador, aproveitando aquela oportunidade, mas ele não sabia que Jesus se encontrava em jejum, disse: daquele pináculo lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra. O Senhor o repreendeu mais uma vez. Nós podemos observar que na tentação de Jesus, o inimigo queria tirar Jesus da comunhão com o Pai, trazer Jesus para o campo literal, para o campo natural, mas o Senhor permaneceu na sua posição de obediência ao Pai, no cumprimento da sua missão de vir aqui na terra, o divino humano aqui na terra, com a finalidade de desfazer todas as obras do mal e garantir a salvação de todo o ser humano que verdadeiramente viesse a crer nele e observar a santa e gloriosa palavra do Senhor, viver esta fé e viver uma vida não só de fé, de oração e também de jejum. E como eu disse, que para vencer todas essas batalhas, essas três armas e muitas outras que nos é mostrada pela palavra de Deus, se faz necessário fé, oração e jejum. Se tivermos fé, do tamanho de uma semente de mostarda, superaremos todas as lutas, todas as dificuldades. Fé, jejum e oração para vencer o mal e todas as tribulações. Eu deixo com você esta palavra. Espero que você tenha entendido e que essas palavras produzam um fruto de fé, um fruto de oração, um fruto de jejum. E assim como Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas da fé, Elias, homem de fé, por isso tornou-se chamado um cognome, ou um pronome, o homem do fogo. Se ele não tivesse fé, não seria o homem do fogo que clamou lá no monte e o fogo desceu do céu. Se Neemias não fosse um homem de fé, ele não construiria os muros de Jerusalém, não reconstruiria os muros de Jerusalém. Se Moisés não fosse um homem de fé, ele não atravessa, o Mar Vermelho não abriria
para que os hebreus atravessassem. Se Eliseu não fosse um homem de fé, o rei Naamã não seria curado. E também não aconteceria aquele fato, que no seu sepultamento, quando o corpo dele foi jogado naquela vala, ali encontrava já um cadáver. E aquele cadáver ressuscitou. Assim como Eliseu e os demais foram homens de fé, eu quero lhe dizer que nós podemos também, homens de fé e os heróis da fé, nós também podemos ser os heróis da fé, do jejum e da oração. Muito obrigado. Desejo a todos.